Transtorno de personalidade borderline. Fui diagnosticada. Ou desconfio que eu tenho traços do border. E agora? Agora, se você foi diagnosticada, agradeça a Deus, porque o melhor presente que uma pessoa borderline pode receber é o diagnóstico. E se você desconfia que você tem os traços, se aprofunde no assunto. Faça terapia, se aprofunde no assunto, porque a partir do momento que você sabe quem é o seu inimigo, que você entende ele, fica muito mais fácil de você vencer ele. A consciência é o primeiro passo da cura. Eu sou Eliane, sou terapeuta, sou mentora de mulheres na área dos relacionamentos, que foi a área onde eu mais sofri. E eu cheguei até aqui tentando resolver os meus problemas. Eu fiz várias formações, inclusive eu acabei de terminar uma especialização em transtornos de personalidade do grupo B, que são os narcisistas, borderlines, psicopatas, que hoje são chamados de antissociais, né? Então eu fui estudar para resolver os problemas da minha vida e quando eu vi resultados, quando eu tive uma libertação, eu falei, não, agora eu vou ajudar outras mulheres a não verem o que o meu filho viu e a não sofrerem o que eu sofri. Porque foram relacionamentos abusivos um atrás do outro. E eu tenho o transtorno de personalidade borderline que eu fui me autodiagnosticar agora nessa especialização que eu fiz. Porque foram anos na sala do psicólogo. Eu escancarei todos os traços do border na sala do psicólogo desde criança, desde a infância, desde a raiva que eu sentia da minha avó, que eu chegava a bater nela, desde as loucuras da adolescência, até na vida adulta, relacionamento abusivo um atrás do outro. E eu perguntei pro psicólogo, por que eu atraí esse tipo de gente? Porque, gente, eu nunca me conformei com o sofrimento. Eu tava sempre em busca do porquê, em busca da solução, porque a partir do momento que eu descubro o porquê, eu vou descobrir como solucionar aquilo. E o psicólogo falou pra mim assim que eu atraí esse tipo de gente por causa dos lugares que eu frequentava. Gente, essa resposta não faz sentido nenhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente atrai aquilo que a gente emana pro universo. A gente atrai muito daquilo que a gente é. Então, assim, se eu vivia presa em relacionamentos abusivos, eu também era uma pessoa tóxica, só que eu não sabia. E aí eu fui nessa busca de solução, eu saí do psicólogo porque eu tava lá falando de desgraça, falando de coisa ruim e a vida tava só piorando. Então eu decidi abandonar aquilo lá e fui para a área do desenvolvimento humano. Imersões de inteligência emocional, livros, tenho milhões de livros aqui. E na verdade foi o que realmente me ajudou, o que realmente resolveu os meus problemas. Foi o autoconhecimento e a sabedoria. E aí, quando eu saí do psicólogo, eu fui procurar uma mulher que era coach, porque os coaches, os vídeos dos coaches estavam me trazendo resultado na internet. Aí eu fui procurar na minha cidade uma mulher que era coach. Aí ela falou pra mim assim: se você tá presa nessa pessoa e não consegue largar, é porque de alguma forma você tem polaridade com ela. Começa a se desenvolver como ser humano, a crescer como ser humano, a buscar um autoconhecimento, que essa polaridade vai acabar e isso aí vai desfazer de forma natural. Essa mulher nem quis me atender porque não era a área dela. Porém, as palavras dela nunca mais saíram da minha cabeça. Isso aí tem 5 anos. A partir daí eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar para me libertar daquela situação, para resolver aquela situação, porque foram 5 anos com um narcisista oculto com traços de psicopatia que me faliu financeiramente e emocionalmente. Saí dele imediatamente, eu entrei em outro, que no começo parecia perfeito, dali a pouco era um narcisista grandioso, uma pessoa de quem eu tinha muito medo, onde eu fiquei presa por mais 5 anos. E nessa busca de tentar me libertar daquilo, daquele sofrimento, porque essa pessoa, ela me provocava para que eu avançasse nele, para que ele me batesse. E por muitas vezes eu caí nisso. Só que a partir do momento que eu saí do psicólogo e comecei a fazer mentorias, imersões de inteligência emocional, a ler vários livros, eu entendi aonde eu estava errando, aonde eu estava acendendo o gatilho dessa pessoa e eu parei com isso. Então, essa situação eu consegui eliminar. E continuei estudando, formações, mentorias. Aí eu consegui entender a raiz de injustiça que me fazia ter tanto medo daquela pessoa, que me prendia naquela pessoa, e eu fui estudar profissionalmente para ajudar outras mulheres a não sofrerem o que eu sofri e outras crianças a não verem o que o meu filho viu. E nessa daí eu fui fazer a especialização em transtornos de personalidade do grupo B e eu me descobri, me autodiagnostiquei borderline. Aí tudo fez sentido, todas as fichas caíram. O porquê que eu era tão nervosa na infância, o porquê que eu corri tanto risco na minha adolescência, o porquê que eu tinha tanta polaridade com narcisistas e pessoas do gênero. Então, assim, o diagnóstico, o saber, o entender, a consciência, gente, é o primeiro passo da cura. Se você descobriu, não importa com quantos anos você está, ainda bem que você descobriu. E se você desconfia, se aprofunda no assunto.
Porque a partir daí, a partir do conhecimento, você vai estudar esse inimigo e você vai saber como lidar com ele. Você só vai conseguir a cura entendendo com quem que você está lutando, com quem que você está lidando. Porque não adianta ficar lutando com os parceiros, você só vai conseguir mais sofrimento. Quanto mais você briga com uma pessoa, você tenta mudar uma pessoa, você tenta mostrar que ela está errada, pior ela vai ficar, porque você está alimentando aquilo no cérebro dela. Então, essa energia que você gasta nos relacionamentos, gasta buscando autoconhecimento, terapia, leitura, imersões de inteligência emocional, que eu indico muito, como o método CIS, método EVO, Protagon, Vida Plena, todas são maravilhosas. E realmente a gente sai de lá uma pessoa um nível acima. A gente sai de lá com mais inteligência, com sabedoria, porque, gente, é isso que rege a vida da gente. A Bíblia já diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. E quando a Bíblia diz isso, ela não está falando de um povo qualquer, ela está falando do povo de Deus. O povo padece porque ele faltou conhecimento. Se lá atrás, quando eu estava no auge do sofrimento, a ponto que essa pessoa me agredia, eu descobrisse que eu tinha o border, nossa, eu teria estudado, nossa, eu teria me aprofundado no assunto e eu teria me curado ali, porque não é cura, né? É remissão dos sintomas, mas eu teria melhorado muito, eu não teria sofrido tanto. Então, assim, hoje formada, terapeuta, mentora, tô cursando psicanálise, especialista em transtornos de personalidade do grupo B. Hoje eu abri esse canal aqui para ajudar outras mulheres, para transbordar na vida de outras mulheres. Porque assim, eu vim descobrir o border quando eu já tinha me resolvido com outras coisas. Mas já trouxe luz, porque tudo fez sentido. Então, assim, se você desconfia que você tem, começa a buscar ajuda. Não fica esperando, porque quanto mais você espera, mais aumenta o seu sofrimento e mais coisas ruins você atrai para sua vida. Se você quiser falar comigo, eu vou deixar aqui o link do meu contato. Se você desconfia que tem traços do border, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, que tem um teste aqui, que é assim, esse teste não é de forma nenhuma, ele não é um diagnóstico, ele não substitui uma sessão de terapia, nem um diagnóstico de forma nenhuma. Para diagnóstico, a pessoa tem que ser analisada desde a infância, a adolescência, a vida adulta, como que está a vida dela hoje, o grau de prejuízo na personalidade dela. Então, a análise de um diagnóstico, ela é outra coisa. Só que assim, se der mais de sete respostas assim nesse teste, é hora de você buscar um tratamento, é hora de você buscar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, um profissional qualificado para te ajudar a lidar com essas questões. Talvez por isso que a sua vida não evoluiu, que você não prosperou em nada, que são relacionamentos dolorosos, tanto amorosos quanto fora com outras pessoas, sempre são relacionamentos dolorosos. Então, agradeça o fato de você já ter a consciência que você tem e vá em busca de solução, porque foi isso que resolveu a minha vida. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha e me segue para mais.